Às vezes, antes de iniciar os trabalhos, né, nós temos a retórica da necessidade de uma prece. Porque naquele momento ela nos centra a nos fazer o contato com o sagrado. Respeitando a todas as tradições e a toda a ritualística que se utiliza para facilitar cada um, a seu modo, a conexão com o sagrado, com a vida. Mas nós precisávamos, talvez, entender que, se há necessidade de uma conexão com o sagrado materializada, naquele elemento que represente a consciência desperta, o deveríamos fazer ao acordar pela manhã. Porque a conexão com o sagrado, ela não é necessária no momento que nós vamos começar esse ou qualquer outro trabalho, que falemos com os espíritos, com isso ou com aquilo que é colocado como sagrado. Se entendermos como sagrado e usarmos uma simbologia que a tradição judaico-cristã terminou formatando, que é a materialização do sagrado através de um movimento antropomórfico, dando então uma imagem ao sagrado, que é ao que nós vamos consagrar a imagem do Cristo. A imagem porque não sabemos como ele foi, mas toda imagem de cabelo grande, aquela barba, aquele semblante tranquilo, ao se falar do sagrado e mostrar, a gente lembra de Jesus, que não é uma imagem, é um sentido. Então, trazendo basicamente a esse elemento, que nós pudéssemos imaginar que esse sagrado, que é representado pelo Cristo, quando ele, em uma das suas parábolas, exemplifica onde ele está, porque a tradição judaico-cristã, esse ápice máximo que é Jesus, e nós vivemos a procurá-los em um lugar específico, e ele é enfático e simples em dizer aonde ele se encontra. Então, se nós não conseguimos ainda identificar aonde encontramos esse, que é o ícone maior dentro do nosso Ocidente, nós precisamos nos conscientizar disso, para darmos um passo e buscarmos entender, afinal, o que é o sagrado, aonde ele está. E aí o Cristo faz em uma de suas parábolas, uma sinônima muito significativa. Ele chega e vai separar os que ficam à sua direita e os que estarão à sua esquerda. E quando ele diz que vai separar os que estarão à sua direita, quem é que imagina que vai estar lá? Os sacerdotes, os grandes religiosos. E justamente não é esses que estão lá. Porque, e alguns reclamam então, mas mestre, eu fiz tanto, eu dei tanta esmola, eu dei tanta sopa, eu fiz tanta missa, eu doutrinei tantos espíritos, eu. E ele diz assim, quando você desprezou aqueles pequeninos, era a mim que você desprezava. Quando você acolheu aqueles pequeninos, era a mim que você acolhia. Mas eu dei sopa. Sim, mas quando você dava sopa, você precisava subir no pedestal, para que todo mundo visse que você estava dando. Você esqueceu que faça a tua mão direita sem que saiba a tua mão esquerda? Em tudo que você fazia, havia ali uma moeda de troca. Então você estava fazendo a quem? Ao outro ou a si mesmo? Então quer dizer que não valeu nada? Valeu sim, porque nutriu o outro, ele precisava. Mas agora começa a fazer a caminhada mais desperta, mais consciente. Não adianta você me procurar no templo das igrejas, no templo espírita, no templo protestante. O lugar onde eu estou é o coração do homem. Fazendo ao homem, você faz a mim. E agora, trazendo para a nossa leitura espírita, o que vamos chamar de homem é o espírito. É esse ser. Então, se queremos entrar em contato com o sagrado, na simbologia maior do Ocidente, que é a presença do Cristo, ele está no coração do homem, no coração do espírito. O livro dos Espíritos nos dizem que os espíritos, mais que nos influenciam, quase que de certo nos controlam. Por que isso? Aonde estão os espíritos? Ao redor de todos nós. Não adianta vir para aqui achando que vai se livrar
do espírito fulano e acabou o seu problema. Se o espírito fulano está com você, é porque há alguma afinidade entre os dois. Se, graças às moções de amor, ele for despertado, ele vai seguir a vida dele. Mas fique tranquilo, se você não entendeu que a conexão com o sagrado não é chegar aqui, juntar os joelhos, juntar as mãos, fechar os olhos, imaginar Jesus, mas sim, a conexão com o sagrado é buscar estar em contato com esse Jesus no seu cotidiano. Esse é que é o chamado. Esse é que é o pedido. É ali que você encontra Jesus. É nessa relação que você cresce. Então, se assim você não se transforma, vai virar apenas marionete. Ameniza durante um tempo, ameniza. E depois, volta tudo de novo. Então, para que a gente possa entender a grandiosidade do que somos, eu acho que uma das correções que eu faria era, a primeira coisa, na oração pela manhã, Pai, auxilia-me a me aceitar como sou. Aceitando-me como sou, que possa eu traçar para mim uma proposta de uma transformação cada vez mais consciente em prol de que eu seja a cada dia um pouco melhor. Porque isso estaria mais próximo de algo verdadeiro. Ah, mas eu só sei orar pedindo. Se eu só sei orar pedindo, é porque alguém me diz que pedir não deve ser pedido, que tudo muda? Não. Eu só sei orar pedindo. Então vamos começar a tentar clarear. Eu peço o que, para quê e como. Então eu oro pedindo para eu passar no vestibular. Sim. Quer dizer então, eu sou seu pai, porque eu sou Deus, e lhe abençoo, você passa. E eu não sou pai dos outros, não. Ou seja, eu só sou pai daquele que me coloca oferendas, como você coloca o seu trabalho a meu dispor. Eu sou pai de todos. E olho para todos igualmente. Não, então vamos embora dar uma consertada. Me ajuda a estudar para eu passar no vestibular. Ótimo. Lhe ajudar a se esforçar. Mas eu também tenho que ajudar os outros. Por que é que você não se ajuda a se esforçar? Por que você não utiliza a tua crença em mim para que você não fique se colocando subjugado ao outro, mas que você se coloque e se imponha frente a você mesmo? Porque esse capítulo, o venenoso antagonista, ele vai falar disso, da história de uma cidade desvairada, e aí o Cristo tentando auxiliar aquela cidade, ele encontra uma família de pessoas mais centradas, e aí ele busca intuí-las a construção de um núcleo de auxílio e apoio a tantos que estavam sofrendo. Quando esse núcleo se estabelece, lógico, a raça cai de pau em cima, né? E aí ele vai sofrendo vários abalos, até que no final ele realmente fecha, o núcleo acaba. Quando eu estou usando, lógico, essa forma de expressão, né, a raça cai em cima, que alguns vão colocar como uma gíria, certo? Quem é que cai de pau em cima? Porque aí a gente vai imaginar logo aqueles seres, ser viciados, aqueles seres que só pensam no mal, aqueles seres que só pensam no sexo, aqueles seres que só pensam em tomar o que é dos outros. Mas não é não. Sabe quem é que cai de pau em cima? Nós. Nós. Esses anjinhos que nós somos aqui sentados. Nós é que caímos de pau e pedra em cima. Como, nessa passagem, tem um dos momentos lá, que a pessoa começa a trabalhar, começa a fazer, né? E a construir ali, a buscar ajudar. Então aparece a calúnia. Dizer que eles estavam desviando o dinheiro, em vez de utilizar o dinheiro para fazer o trabalho. Quanta gente começou a falar. Porque nós somos assim. Não nos preocupamos em saber verdadeiramente se a informação que nos chega é de fato verdadeira para depois transmiti-la.
se identificamos que é verdadeira, não nos preocupamos em contextualizar em que situação foi que aquilo aconteceu, para que podermos, ao comentar com alguém, contextualizar, porque às vezes o sentido é um e a realidade de fato, quando você traz ela para o contexto, é outra. Há exemplos, se a gente puder dar uma amarrada nisso, certo? É essas mensagenzinhas do WhatsApp. Alguém recebe uma mensagem, certo? Passa automaticamente sem nem saber se aquilo é verdadeiro. Porque virou moda. Umas correntes ridículas, certo? E se passa à frente do mesmo jeito. Olha, se você não passar, vai acontecer algo de ruim com você. Então é melhor passar, porque daqui a pouco algo acontece e eu vou dançar. Não é isso. Cadê seu senso crítico? Aonde está o seu senso crítico? Para a gente entender o que é que a gente está fazendo. Porque às vezes eu passo uma mensagenzinha e estou destruindo a vida de alguém. Eu estou fazendo com que algo que era sério se torne uma chicana. Então, a gente precisa desenvolver esse senso. Porque esta família, ela é atacada em vários momentos, ele vai descrever, né? Os espíritos, preocupados em querer manter aquilo na desordem, tentam destruir a família. E aí vai por isso aí mesmo. Calúnia, dizer que tirou o dinheiro e não tirou, dizer que eles estão querendo ser melhor do que os outros, e isso vai se propagando. Mas eles conseguem resistir. Eles são fortes nesse sentido. Só que meu centro não é eles, somos nós. Para ver se é isso que a gente está fazendo. Porque quando a gente está vindo aqui em um trabalho que envolve um processo de desobsessão, o que é desobsessão? A primeira coisa é, aprenda a, em vez de você fazer aquela moção do sagrado, imaginando um Jesus lá dentro, certo? Faça a moção do sagrado, ensina-me, propicia-me, estimula-me a ter forças para buscar não ver no homem só trevas e sofreguidão, mas amor e possibilidade de evolução. Para que o primeiro que eu possa ver assim é esse que eu acho que está a me perseguir. E aí então você seja o primeiro a abraçar com amor aquele que você espera que lá dentro seja atendido com amor. Porque só o amor é capaz de fazer o outro despertar da ignorância, que transforma o perseguir alguém em um elemento que ameniza a sua dor. Isso só por ignorância. Porque o outro sofrer não vai amenizar a sua dor, por uma questão básica. O que passou, é possível reviver de novo? Jamais. Nunca você vai viver de novo. É aquela história que diz que você nunca entra no mesmo rio 2 vezes. Entrou, saiu, quando você entra não é mais o mesmo. Aquela água que passou já está lá na frente. Só que veja qual é a questão. Ainda pautado nesse elemento doentio, não consegue perceber que a fila anda, ou seja, as coisas vão passando. E a proposta é que você possa construir algo. Então nós vivemos como? Ou focado naquilo que perdemos, que foi o passado, ou focado naquilo que vai chegar. E aí nós perdemos uma coisa fantástica, o nosso tempo. Quando eu passo um dia inteiro focado em algo que me tomaram, o que me tomaram já foi, não já? Aquele tempo não já foi embora? Só que aquele tempo que eu estou gastando daquele dia inteiro naquilo, eu estou fazendo o quê? Perdendo de novo meu tempo. Quando eu passo aquele dia imaginando a viagem que vai acontecer lá na frente, se eu infartar, se o carro bater, a viagem vai acontecer? Não. Mas eu perdi uma coisa valiosa, o momento do agora. Esse é o tempo que eu estou perdendo. Então, o espírito que está com você, ele está perdendo o tempo dele, focado em algo que não é possível de ser modificado. Agora é possível que ele, a partir de agora, faça a diferença. E aí então, vamos entender que o chamado que nós temos é esse chamado, para entender que cada uma das pedras que encontramos no caminho, elas não voltam. A finalidade dela foi nos ensinar quando passamos por ela. Mas, Fernando, aquilo sempre volta a mim do mesmo jeito.
Se volta você do mesmo jeito, você está num processo igual a esse espírito que está ao seu lado. Ele não conseguiu caminhar. Ele está parado em cima de uma dessas pedras, certo? E não consegue ir adiante. Ele acha que está andando, mas não andou, ficou ali. Porque é isso que está acontecendo. Ele ainda lhe vê como aquela pessoa do passado que viveu com ele e que fez algo que não foi legal. Ele não saiu de cima da pedra. Aí quem é que tem que dar o primeiro estímulo? Um deles é você. Olhe para a sua vida, veja as coisas às quais você ainda se amarra, para que você se liberte. E se libertando, você possa então vencer esse antagonista venenoso, que é aquele elemento que tende a lhe manter em cima da pedra no mesmo lugar. Foi traído pelo parceiro ou pela parceira. E aí, vira e mexe, você quer fazer alguma coisa, vem aquela ideia de novo. Ou seja, terminou a relação, aí você encontra alguém, que é até um cara, uma mulher legal, e aí na hora que você vai começar, que você pode se abrir e refazer algo de novo, olhe, bote os 2 pés atrás. Não cansou de apanhar, não? É alguém que está lhe deixando em cima daquela pedra, que enquanto não for capaz de sair dela e dar a si a oportunidade, lógico, de sofrer de novo, mas também o quê? De sorrir de novo, vai continuar naquele mesmo lugar. E para isso, só depende de você. Então, se você quer fazer algo de verdadeiro, não fique aí, entrou naquele salão, me desculpe pelo que eu fiz com você. Isso é falacioso. Você lembra o que foi? Não. Pode voltar atrás e refazer? Não. Então, o contrário. Olhe, eu desejo que você possa seguir a sua vida e se desamarrar, se desprender do que passou, que é impossível mudar. Mas é possível, a partir de agora, fazer diferente. E aí o outro diz, coisa nenhuma, você está querendo apenas me enrolar. Você diz, não. Veja, quantos aspectos hoje em minha vida eu já olho desse jeito, e por ter mudado a minha postura, isso tem sido diferente. Agora, não é um pedido de desculpas, pelo que você não sabe, é uma afirmação que é possível fazer diferente. É uma afirmação de que a experiência daquela pedra lá atrás me ensinou a, na próxima experiência, saber como lidar. Mas que esse saber como lidar não me protege de escorregar. Mas eu só vou aprender se eu vivenciar essa outra experiência. Então, se der a oportunidade de viver uma nova experiência. Mas que experiência é essa? Porque, veja, esse antagonista venenoso é aquele que a cada moção sua de fazer algo melhor, ele lhe puxa para baixo. Certo? Então, como? Simples. Vocês vão entrar naquele salão, vocês vão ficar naquela salinha do lado, né? Vão ouvir uns gritos, uns gemidos, umas zoadas estranhas. A minha proposta é que vocês façam o seguinte, anulem essa zoada. Cada um de vocês aqui tem familiares, não tem? Se não tem porque desencarnou, mas vamos imaginar quando estava encarnado. Tem pessoas que gostam de você. Tem pessoas que lhe acham legal, que às vezes até você desconhece. Foi alguém que você atendeu no balcão, e atendeu com gentileza, e a pessoa direciona para você uma moção de agradecimento. Ela nem lhe falou, mas dentro dela, poxa, graças a Deus, fulano conseguiu me ajudar, eu consegui resolver aquilo. Ou seja, há pessoas que gostam de você. Então imagine, se essas pessoas identificam agora que você está passando por um aperto, elas iriam fazer o quê? Está ali, buscando lhe ajudar. Então, ao entrar naquela salinha do lado, em vez de sintonizar com o barulho daqueles que ainda estão na ignorância, sintonize com essa hipótese que eu vou descrever agora, que há, naquele salão, acima daquela gritaria, vários espíritos que querem o bem daquele espírito que, por ignorância, continua ali, agarrado, gritando, se debatendo, brigando. Já viu aquela mãe em que o filho começa a destoar o caminho? A filha começa a querer fumar maconha, namorar umas figuras esquisitas, certo? Ela não pode fazer nada, porque a outra já é maior, mas ela não continua com o coração apertado e rezando e querendo que aquela melhore? Imagine que essa mãe está desencarnada e está lá dentro. Se não foi a mãe dessa vida, foi a mãe de uma outra vida que amou.
E ele veio e ela não. Então, não sintonize com os gritos, que são para lhe assustar. Porque, lógico, o outro sabe que quanto mais lhe assusta, lhe amedronta, mais você fica à mercê de quem? Dele. Faça o contrário. Entre em sintonia com aqueles espíritos que estão ali, que são espíritos afins a ele, que ele não consegue enxergar pela ignorância. Para entender isso, imagine quando você está retado da vida, que as pessoas estão lhe dizendo, calma rapaz, não é assim não. Você dá ouvido? Não. Eles é a mesma coisa. Então, isole aquele barulho e entre em contato com essa camada de espíritos, que não é Jesus, não é Madre Teresa, não é o nosso amigo Chico, não. São pessoas simples como vocês, pequenos fios. Mas você sabe qual é o poder de uma corda? É justamente a união de pequenos fios, frágeis, mas que quando reunidos se tornam inquebrantáveis. Então veja a luminosidade que existe naquele salão e não os gritos de tortura e dor. E qual é a luminosidade? É de Chico Xavier, que pode até estar lá? Não. É a luminosidade desses espíritos que querem o bem de todos aqueles que estão ali, cada um orando pelos seus familiares. Porque aí você vai estar entrando agora em contato, não é a energia de um sagrado que está lá em cima, distante, pendurado na cruz, que você não consegue ainda alcançar e se manter junto dele. Não, você vai estar entrando em contato agora com um sagrado que representa o humano, que se preocupa com o outro. E é esse Cristo que você precisa encontrar, para na hora que você estiver no seu trabalho e for atender o outro, você está envolvido nessa energia desses espíritos que estão aí buscando ajudar aquele que está lá ainda na ignorância tentando lhe atormentar. Então, é um Cristo mais viável, é um Cristo mais próximo daquilo que você é. Mas, Fernando, você não quis ser um Cristo, você está falando que é as pessoas. Eu estou falando que é um Cristo porque foi ele que disse que estava no coração do homem. Então, é perceber que você também é capaz de, em vez de ficar apenas vendo no outro o defeito, ver no outro a possibilidade de transformação. E aí, então, você poder entender que esteja do lado de lá, desencarnado, esteja do lado de cá, somos a mesma coisa. Não nos transformamos porque mudamos de lado. Então, se não nos transformamos, veja, quando você pega às vezes alguém, aquele cara meio revoltado, meio pintado na zorra, que você às vezes chama ele, certo? Aquele que só perturba lá no baba, que você senta com ele, começa a conversar, e você dá uma oportunidade, você faz uma outra coisa, ele não começa então, às vezes, a se abrir com você e falar da dor dele? Porque normalmente quem agride porque está vivendo uma dor. E às vezes a dor é tão grande que a pessoa não consegue assumir que está vivendo ela. E aí fica passando como se não fosse. Como se fosse o bonzão. E nada, está vivendo uma dor enorme ali dentro. Quando você então ajuda a quebrar essa casca pelo acolhimento, ele lhe conta a sua história, ele começa a mudar. Ele começa a querer fazer diferente. Porque todos nós queremos ser acolhidos e amados. Todos. O problema é que a angústia e a dor que se transformam nos espinhos que nós cultivamos na jornada pela ignorância, nos afasta do outro. Então, essa proposta é nós entendermos que isso acontece de um lado e do outro lado. Então, diga para aquele, imagine se você conseguir entrar em contato com a sintonia desses espíritos que são familiares, amigos, já desencarnados, dessa ou de outra encarnação, e que estão lá orando pelos aqueles que vocês estão entendendo que são seus obsessores. Você possa agora emanar para ele uma outra ideia. Meu amigo, minha amiga, veja quantos também te amam. Vejam com quantos você pode prosseguir, mudando a partir de agora a sua história. Pois, aonde você está vendo só gritos e dor, eu também agora consigo ver amor. Porque só o amor faz com que alguém que com você no passado conviveu, possa estar aqui, orando e esperando que você desperte e possa enxergá-lo, porque você não está sozinho, tem outros também a esperá-lo. Então, você está falando agora de coração.
não querendo se livrar do espírito que lhe persegue, mas querendo o contrário, que ele encontre o seu próprio caminho. Querendo que ele faça a sua trajetória. E com isso talvez você aprenda a se permitir. Porque quando falamos desses caminhos, essa permissividade só pode ser dada por você. Porque tudo na teia da vida começa em você. E nessa família que tentou ajudar aquela comunidade, que foi caluniada, que foi, um dos artifícios que usaram foi o seguinte, começaram a levantar a bola deles, ou seja, começaram a se sentir e a ganhar coisas, certo? E para que eles começassem a se sentir os tais. Só que o que ele fazia? Quanto mais ele ganhava, mais ele doava, dividia, partilhava. E assim, não foram destruídos, continuaram fazendo o trabalho, e o trabalho crescendo. Mas eles somos nós. Aprenda quando ter, compartilhar e não se enaltecer. Porque quando você compartilha, você destrói um dos elementos que são uma das portas mais largas para o processo obsessivo. É aquele que faz com que você se ache melhor do que todo mundo. Porque a melhor forma de destruir alguém é isolá-lo. Então, é o que os espíritos fazem. Você começa a encher sua bola e começa a achar agora que nenhuma opinião vale. A sua opinião prepondera sobre tudo. É uma armadilha, uma artimanha que eles fazem, usando as suas fraquezas. E aí, daqui a pouco, você está sozinho. Porque você não abre espaço para contato com ninguém. E aí, você é muito mais fácil de ser o quê? Atacado, destruído e vencido. Essa proposta, ela leva em conta a hipótese que você, de fato, abrace o significado da vida além da vida. Então, esse abraçar é que se você entra agora naquela salinha, que é a antessala para o salão, e acredita na vida além da vida, você vai escutar apenas os gritos dos que lhe perseguem, ou vocês vão conseguir também conectar-se, que existem espíritos ali orando pelos que estão lhes perseguindo. Porque se existe vida além da vida, não é apenas para os que lhe perseguem, não é apenas para Chico Xavier e Joana de Ângeles, iluminado, não, é para todos nós. Então, da mesma maneira que um dia você vai partir, e se tivesse dado a oportunidade de vivenciar a experiência da paternidade, da maternidade, você vai partir e o seu que fica, o coraçãozinho aperta. E você fica, onde estiver, conectado a ele, querendo ajudá-lo. Se estiver perdido, não vai ajudá-lo, vai tentar arrastá-lo. E se estiver pelo menos mais lúcido, estará ajudando, porque vendo a dor dele, estará orando. E a oração transforma, quando ela vem do coração. Então, entre em sintonia com isso, porque você vai perceber que a vida além da vida não é uma panaceia, não é algo que só vai ser comprovado se o espírito se materializar assim, não. Comece a vibrar assim, que você vai começar a perceber quantas coisas vão mudando na sua vida, porque o seu olhar vai ganhando uma outra dimensão. Para entendermos o que é o acrescer na dimensão da nossa vida, quando largamos o olhar, tem um carro, é o Discovery, que parece um carro fúnebre, um caixote quadrado, todo preto, certo? Ou, por exemplo, aquele, agora já tem pouco, mas o Discovery é um carro que tem pouco assim, não tem tanto. Se eu falar no carro, talvez alguém nem lembre aqui. Mas se amanhã de manhã lembrar disso e começar a olhar, vai ver um, vai ver outro, vai ver outro, vai ver outro. Por quê? O nosso cérebro elimina tudo aquilo a que a gente não dá importância, porque o volume de informação é grande, ele busca processar aquilo que é mais importante. Então, por que você não enxerga? Porque você não dá importância. Então, comece a enxergar uma vida além da vida, que é prática e real. Nunca se permita achar que está só. Mesmo que você não veja, não escute, não sinta, porque você já viveu. Será que ninguém gosta de você? Que ninguém busca também lhe inspirar? Que só eu, teu mentor? Todos nós temos
bons espíritos que buscam. Agora, se a gente está na agonia, na angústia, a gente nem sequer sente, escuta, percebe. Que às vezes é tipo a história, fica lá esperando que o mentor se materialize e fale. E seu amigo de trabalho está dizendo, velho, faça o concurso, que você tem condições de passar. Velho, faça aquele curso de noite, que você vai se capacitar melhor e abre outra oportunidade. Não, você não escuta. Você fica esperando que aconteça um milagre miraculoso. O outro diz, rapaz, veja só, talvez não seja melhor você largar esse emprego e constituir um outro emprego ganhando menos, mas tendo mais espaço para viver sua vida com a sua família. Você vai ter menos financeiramente, mas você vai ter mais emocionalmente. E você também não escuta, porque fica esperando que Chico Xavier apareça e fale. Então, é aonde nós estamos procurando, porque essa vida além da vida, ela tem a ideia de lhe despertar. Então, a ideia aqui não é de transformar em espírita, não é em transformar em seguidor de Chico, Joana, Bezerra de Menezes, qualquer outro espírito que você dê o nome. Quer dizer, eu posso até me dar o direito de dizer assim, ó, nem seguidor desse Jesus crucificado. A ideia, o despertar é o seguinte, não adianta enxergar Jesus numa cruz, enxergar Jesus no livro, você tem que ser capaz de enxergar Jesus no outro que caminha com você. Desperta, que é no outro que ele está. Quanto mais você se educa a se relacionar bem com o outro, se assumindo, tendo autenticidade, né? Porque alguns se relacionam bem com o outro naquela história do politicamente correto. Ou seja, só se relaciona bem da boca para fora. Daqui para dentro, pinta o pau, chicana, mete o malho, e aí diz que isso é se relacionar bem. Ou então uma frase que é fantástica, certo? Que eu vou agora dar uma reformatação do bom espírita. Para desejar o bem, sempre está em contato com os bons espíritos. Quando alguém lhe fecha na frente do trânsito, quando alguém lhe surrupia algum dinheiro, você diz que Deus lhe dê em dobro tudo aquilo que você me deseja. Ou seja, qual é a conexão que você faz com o sagrado? É essa que vai, leve. Eu sou mais do que isso. Se tivesse levado a minha vida, não tinha me levado, porque eu sou espírito. O corpo morre e eu continuo e viverei outra. E se tiver tirado a minha vida, não foi você que tirou, é porque essa experiência tem a ver com a minha necessidade de aprendizado, porque Deus não dá a espírito nenhum o direito de ser definitório sobre a vida do outro. Se isso aconteceu, você foi ferramenta. Porque com certeza tem algo a eu aprender com isso. Mas desencarnou aos 40, deixou 6 filhos. Sim, aprender a entender que a vida continua, e do lado de lá, em vez de eu ficar revoltado, porque você tirou minha vida, eu estar do lado de lá, ao contrário, orando por eles, ajudando eles, porque um deles virou drogado e está aí agora, para ser atendido, e eu desencarnado pode estar auxiliando ele. Então você dá à vida uma amplitude maior, isso você vence esse venenoso antagonista que quer lhe reduzir a algo passageiro, de alguns anos, 60, 80, 85, até os 90, 100 anos no máximo, estamos chegando por aí, já com perda das faculdades mentais. Aonde a ideia é que nós possamos entender que essa escalada, certo, de envelhecimento, não é uma escalada de perda, é uma escalada de ganho de aprendizado. Mas nós temos o hábito tão ainda ferrenho de nos deixar levar por esse venenoso antagonista, que a gente está aqui cheio de rugas, querendo viver igual aquela segunda que está ali. A barriga de tanquinho, correndo atrás de valores que já não são mais compatíveis com esse outro conteúdo, ou seja, a gente não aprende a viver cada estágio da vida aquilo que ela lhe convida, fica sempre querendo estar em busca de algo que passou. Então vai ser aquele adolescente que não viveu a infância, vai ser aquele homem maduro que não viveu a adolescência, vai ser aquele homem que começa a senilidade sem ter vivido a vida madura, porque em cada estágio você estava vivendo o desejo de estar no outro estágio. E não era capaz de viver verdadeira e plenamente aonde você está. Então, a ideia é que a gente possa entender que quando Cristo diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É que é isso mesmo, Fernando, eu estou tão campado, tão lenhado. Ou seja, eu não consigo ficar aqui, você está falando, mas 1000 ideias passam na minha cabeça, me deixam transtornados, eu ainda fico com aquilo tudo. Entre aqui e entre em contato com essa energia do Cristo, que não é
um Jesus Cristo crucificado, não. Veja só, hoje é quarta-feira, agora são 7h37. As pessoas não saíram de sua casa, não estão aqui. Não tem pessoas que estão aqui como trabalhadores lá dentro. O que é isso? É pessoa querendo ajudar pessoa. É alguém que, em vez de estar com a sua família, está aqui. Você é diferente? Não. Então é o seguinte, entre, sente, busque se nutrir dessa energia de busca de auxílio, porque às vezes nós somos tão arrogantes e prepotentes que não aceitamos a busca do auxílio, certo? Então, entre em contato com a energia dessas pessoas que estão aqui, se colocando na situação de quem precisa de uma mão mesmo, porque o negócio está pesado. Se permita. Aí você vai começar a primeiro se permitir, se enxergar como está. Se lembra daquela oração que eu falei? Ajuda-me, Pai, a me aceitar como estou. Porque o que estou é passageiro. E a partir da minha aceitação, eu posso transformar e mudar. Então, aquiete, busque se nutrir, busque ir lá para dentro e ser atendido lá dentro, mas com um propósito. O propósito não é ser livre do Espírito, o propósito é ser uma pessoa melhor. Esse seja o seu propósito. E entre aqui, considerando todos os outros como irmãos. O seu problema não é maior do que o de ninguém. Todos têm um problema, que é a sua própria busca. Quando você fizer isso, você vai destruir a solidão, que é um outro antagonista venenoso, que busca lhe isolar para lhe destruir. Assuma. Eu estou aqui, estou como vários outros também. Nós somos frágeis e também somos fortes. Então se nutra dessa força, para que você possa ir adiante e entender quando o Cristo diz isso, porque você vai entender e vai sentir esse Cristo aqui, vai sentir esse Cristo ali, naquela camada de espíritos que já desencarnaram e estão ali orando por quem você trouxe e vai ser atendido lá dentro. Que aí então você possa entender que quando você quer retirar de você a parte ruim, a única coisa que você consegue é se transformar num queijo suíço. Essa imagem mal definida de uma pessoa que está ali entre aquelas mãos. Porque é o seguinte, você não precisa tirar nada de você, você precisa dar uma utilidade, um sentido ao que você tem, que seja um sentido construtivo. Ah, Fernando, mas eu não consigo passar pelaquela mulher que tem 50 anos, tipo Vera Fischer, está toda durinha e eu já estou toda acabada. Olhe para ela e se inspire. Ah, mas ela foi ajudada geneticamente. Então faça o seguinte, deixa de comer tanto como você come. Passe a fazer exercício. Se cuide. Ah, mas eu nunca vou ter um corpo igual ao dela. Ou você quer o corpo igual ao dela, ou a capacidade de vitalidade de viver, como ela está vivendo, sem estar se arrastando. Então, se programe para algo possível para você. Se programe, porque aí sim, é possível você viver melhor, você estar melhor, e aí você deixa de ser esse queijo suíço. Ah, Fernando, mas eu sou invejoso que só. Eu olho assim, por que não eu? Por que aquela coisa está lá? Então, pega essa energia, que é a energia da inquietude, e coloque ela dentro de você. E a pergunta agora você vai inverter. Por que eu estou nessa cadeira, dessa empresa, há tantos anos, sem nunca buscar sair daqui? Se nunca, em vez de estar bebendo no final de semana, está estudando para aprender, para passar, para ir para um vestibular, para ir para um concurso, para sair daqui. Então, busque transformar uma energia em outra e não eliminá-la, exterminá-la, para você não terminar esse queijo suíço, porque esse queijo suíço lhe enfraquece e faz com que você se torne essa coisa manipulável. Porque os espíritos estão aí. Você que se permite ficar assim. Ou seja, dá vazão à tristeza. Porque sabe como foi que destruíram aquela equipe daquela família? Começaram a fazer com que eles percebessem o seguinte, naquele dia, eu estou agora extrapolando do texto, né? Tipo, naquele dia você estava ajudando, mas você ficou olhando para o decote da mulher. Poxa, como eu sou tão fraco ainda. Uma pessoa fraca, assim, não merece estar trabalhando. Começou a ficar triste. E aí essa tristeza foi destruindo, porque ele se deixou dominar pela culpa. Porque é aquele que quer ser o que ainda não é. Que adianta eu querer orar como se fosse algo que não sou? Eu tenho que assumir o que sou. Apontarem para mim e dizer, sim, eu fiz. Ignorante ainda era, e algumas coisas ainda sou.
mas estou aqui tentando despertar e querendo não fazer mais do mesmo jeito. Estou querendo mudar. Aí então você consegue aprender que essa essência espiritual que é você, ela vive a se degladiar continuamente. Por vários aspectos. É porque você não funciona como uma coisa pura e simplesmente única, aonde você pode dizer: meu jugo é brando. Como diz essa frase: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Eu não consigo ser assim. Porque você vai começar a entender que essa disputa enorme que existe, que envolve você, ela se baseia nas diferenças que você precisa aprender a lidar com elas, entre a imagem idealizada do que você queria ou a sociedade queria, a imagem familiar do que a família, certo? Os familiares, daqueles também que são adjacentes, esperam de você, a imagem social, aquilo que a sociedade quer que você seja, espera que você faça, e do outro lado, você consiga lidar com os seus desejos. Porque às vezes o seu desejo é se tornar bailarino, e a sociedade não valoriza. Seu desejo é ser professor de primário, mas a sociedade não valoriza. E aí você vai viver desgostoso, porque está se moldando ao que a sociedade quer, e não ao que o seu coração pulsa pedindo a você. Lidar com os seus desejos e lidar com os seus instintos, no sentido de aprender a lidar com as emoções. Então você, quando não consegue assumir o que tem dentro de você, fica querendo viver só aquela imagem idealizada pela sociedade, idealizada por você mesmo, idealizada pela família, você fica nessa querela entre uma coisa que você não é e aquilo que você é. Então, assuma o que você, não é o que você é, como você está. Assuma o que você é, um espírito imortal, sempre propenso a se transformar. Deixe de apenas viver para dar satisfações a terceiros. Busque dar satisfações a você, buscando lidar com o terceiro, compreendendo ele, que é uma pessoa que, assim como você, está também em uma escalada de aprender. E aí, então, você vai ser capaz de admitir os seus equívocos e as falhas na sua personalidade, que todos nós temos. Ninguém aqui é santo. E dessa forma, a gente possa assumir verdadeiramente quais os sacrifícios pessoais necessários para as transformações e as mudanças que você precisa processar dentro de você. Para que não seja mágica, não é um passe que vai fazer isso, é uma autodeterminação. É uma moção interna, que aí você faz para você, e fazendo para você, você está fazendo o melhor trabalho de desobsessão possível. Você está fechando os canais que permitem a que outros desequilibrados se conectem a você. E aí você então vai entender que isso é você fazer as pazes com você mesmo. Quando você está em paz consigo, nada vai ser capaz de lhe destruir. Você vai ser capaz de assumir: errei, aprendi, não vou fazer de novo, vou buscar sempre fazer diferente. E dessa forma você vai encontrar a harmonia, que é o que a vida vai, para onde a vida caminha. E então você passa a ser inteiro, e não aquele queijo suíço daquela imagem no meio das mãos. Aonde você então vai ser capaz de entender que esse grande homem, que é você, ele ganha espaço, porque assim ele aprende a entender. E o envelhecer não é algo que lhe abate, é algo que lhe mostra: poxa, quem sou eu hoje? O quanto eu aprendi, o quanto eu despertei. Então você não vai ficar chorando pelo que passou, mas sim se nutrindo do que é e fazendo a prospecção, a cada dia trabalhando aquele dia o que você vai ser. Um espírito cada vez mais desperto, consciente e menos propenso a, na próxima encarnação, estar aqui perseguindo alguém que também vai para aquela sala para ser atendido. Então, essa proposta nos leva a entender a ideia do antagonista, do venenoso antagonista. Porque aquela família foi vencida pela culpa. O pai, se sentindo ainda não perfeito dos seus erros, se deixou levar, parou de trabalhar, morreu de fome. A mulher
desolada pelo pai, da mesma maneira foi, e os filhos também. E o trabalho belo se acabou, porque eles se deixaram abater, porque eles não aceitavam entender que errar é humano. A culpa, a monstruosidade da ignorância. E a responsabilidade é a luz do alvorecer, que espera todos nós a um dia poder compreender que o que passou, passou. Me ensina, me ensinou. Agora o que importa é o que, a partir de tudo isso, agora faço. E o amanhã há algo a ser construído, que não tem como eu saber. Mas se eu me doar a fazer o aqui e agora, cada vez mais humano. Não esperando encontrar uma parceira perfeita, mas uma parceira humana. Não encontrar um filho perfeito, mas um filho humano. Não encontrar um chefe perfeito, mas um chefe humano. Você saiba lidar melhor com os elementos positivos das pessoas em prol daquilo que é constitutivo. E lidar melhor com os elementos negativos da pessoa, entendendo que são ainda etapas a serem ultrapassadas. E pode ser negativo no momento, e pode ser útil e positivo no outro. Então, você aprender a lidar com valores que estão acima daquilo que os olhos veem, porque você já não o pesa pelo que ele é, mas pelo contexto onde ele está envolvido. E aí você começa a entender uma frase que, a meu ver, fecharia a questão da culpa. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.